Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. O meu nome é Maria Cordeiro Carrilho e hoje o caso criminal que vos trago aqui ao canal ocorreu no Brasil, no ano 2002. Foi um caso que chocou os brasileiros. É um caso que ainda hoje é bastante falado em debates públicos, na televisão, em podcasts, em vídeos mesmo de outros youtubers a falar sobre o caso, porque realmente foi um caso que chocou de tal maneira os brasileiros que hoje os envolvidos no caso são de certa forma perseguidos até hoje. Toda a gente quer saber o que é que eles estão a fazer, se eles casaram, se eles não casaram, se eles voltaram a cometer algum crime. Portanto, há muito interesse pela vida dos envolvidos no crime. Portanto, o crime realmente é macabro por si só, não é? Pela forma como foi executado, mas também pelas pessoas que estiveram envolvidas no mesmo, não é? E vocês já vão perceber o porquê. Portanto, tudo começa com a família Richthofen. Portanto, a família Richthofen, o sobrenome vem do pai da família, que era deixem-me ver aqui o nome do senhor. Acho que era Manfrina. Onde é que está? Manfred. Exato, Manfred. O senhor Manfred, ele era alemão, portanto emigrou para o Brasil portanto casou-se com a Marísia, penso que era o nome da esposa, Marísia. Portanto, eles casaram-se, constituíram família. A Suzane, que era a filha mais velha, e ela tinha um irmão. Tinha um irmão que eu não cheguei a apontar o nome, peço imensa desculpa, mas eu daqui a bocado já me lembro do nome, ok? Portanto, mas ela tinha um irmão, portanto, a Susana tinha um irmão que era mais novo, portanto, esta família, digamos que era uma família que tinha posses, não é? Que era financeiramente estável, digamos assim. Eles viviam no bairro do Campo Belo, em São Paulo, numa mansão. Portanto, era uma família que era abastada, vivia bem, não eram milionários ou bilionários, mas era uma família que vivia bem. E a Susana, portanto, a Susana e o irmão sempre viveram uma vida confortável. Sempre tiveram, não tudo o que eles queriam, porque os pais, principalmente o pai, era bastante rígido, ainda que pudesse, digamos, dar de tudo, do bom e do melhor para os filhos, ele era um bocado exigente no sentido de: se tu queres este caderno, vais ter que lutar para o ter. Claro, segundo relatos, ele dava alguns presentes. Por exemplo, a Suzane, quando se formou na escola secundária, ou teve boas notas, foi uma coisa assim, ele deu-lhe um carro, um vinho em folha,
Não me perguntem a marca, mas era um carro bom para a época. Não era nenhum Porsche, nem nenhum Lamborghini, mas era um carro que para a época era bastante bom. E portanto era um homem que exigia excelência por parte dos filhos. Portanto era bastante rígido. A mãe também o era, mas era mais maleável nesse sentido, não é? Mãe, sei lá, quero uma mala. A mãe, se calhar, tendo uma lábia diferente, a mãe então dava-lhe a mala. O pai era então essa figura mais rígida. Agora pode-se estar aqui digamos, a padronizar o modo de ser dos alemães, portanto, pessoas mais frias, mais rígidas. Penso que não devemos estar aqui a generalizar. Sim, o senhor era alemão, tinha descendência alemã, mas não era por isso que ele era rígido, era mesmo a personalidade dele. Portanto, era uma pessoa bastante bastante rígida e bastante fria no modo de como ele tratava os filhos. Portanto, segundo relatos, não havia demonstração de afeto, de carinho. Não havia beijos, não havia abraços, tanto por parte do pai como da mãe. Portanto, tanto a Susana como o irmão, eles cresceram sem carinho, digamos assim. Podiam ter bens materiais, mas quer dizer, às vezes não é tudo, às vezes não é de todo tudo no mundo, não é? Ter um carro bom, uma boa mala, uma boa casa, um bom, sei lá, um bom vestido, uma boa roupa. Portanto, eles tinham essa parte, não, lá está, não em abundância, mas eles não tinham aquela parte mais importante que era o amor e a valorização por parte dos pais. Mas, enfim, nada justifica o que eu vos vou relatar a seguir. Portanto, para dar aqui uma contextualização de como a família vivia e de como se relacionavam entre si. Portanto, há uma altura em que a Suzane, ela conhece um rapaz que se chamava e que se chama, porque ele não morreu, não é? Daniel Cravinhos, que tinha um outro irmão, que era o Christian Cravinhos. O Daniel era o mais novo, o Christian era o mais velho, e a Susana, ela começa a andar com o Daniel, portanto o mais novo. Começa a namorar com ele, eles parece que começam mesmo a gostar um do outro, que se apaixonam mesmo, só que havia ali um problema. Que era o Daniel, ele vinha de famílias, portanto, menos favorecidas. Uma família mais pobre, digamos assim. E isso para principalmente o pai dela, o Manfred, era algo impensável. Portanto, ainda que, e parece que sim, que o Daniel era bastante carinhoso com a Suzane, que era uma pessoa bastante simpática, bastante prestável, porém não chegava, não havia o fator que o Manfred, portanto o Daniel não tinha aquele fator que o Manfred achava
que era o mais importante, que era o fator de, digamos, poder, não é? Se é que vocês me entendem. Portanto, para o Manfred aquela relação não poderia existir. O pai, portanto, ele começa a dizer à filha que não concorda com o relacionamento deles. A Susana, que tinha uma personalidade muito forte, encarava o pai e dizia que não, que ele não sabia nada sobre o Daniel, que o Daniel era uma pessoa fantástica, que não o poderia tratar mal só por ele ser de uma classe menos favorecida financeiramente, e que gostava muito dele, que queria ficar com ele, aquelas coisas. Mas o pai, pelo que parece, acho que lhe batia e ameaçava de que iria tirá-la da herança, portanto, iria deserdá-la, digamos assim. Portanto, a Susana parece que começou a levar isso tudo muito a sério. E no dia 31 de outubro de 2002, a Susana, o que é que ela faz? Ela vai buscar o irmão, que pelo que parece estava em casa, vai buscar o irmão e leva o irmão para uma casa de jogos. Antigamente havia aquelas casas de jogos em que punha-se lá umas moedas e portanto as pessoas iam para lá jogar. Portanto, a Susana levou então o irmão para essa casa de jogos, disse que era um presente que tinha para ele, portanto, para ele se divertir, para sair de casa. Portanto, levou então para essa casa de jogos. Portanto, foi ela e o Daniel que o levaram de carro até à casa de jogos. Portanto, deixaram-no lá e porquê o deixaram lá? Porque eles já estavam a planear cometer aquilo que iriam cometer a seguir, que é um crime macabro. Portanto, deixaram o irmão lá, a Susana deixou o irmão lá, continuou no carro com o Daniel, penso que era o Daniel que ia conduzir, voltaram então à casa. Acho que tiveram lá em frente à casa a perceber mais ou menos se os pais estavam acordados, se não estavam, não sei o quê. Foram buscar o Christian, o irmão mais velho do Daniel, de carro, voltaram novamente para casa e é aí que a Susana, ela sorrateiramente, ela abre, portanto, a porta de casa, manda os dois irmãos entrarem, os dois já com barrotes de madeira na mão. Eles entram, sobem as escadas e, ao chegarem ao quarto dos pais, que já estavam a dormir, eles começam então, portanto, a bater na cabeça do pai e da mãe da Susana. A Susana, pelo que parece, ficou cá embaixo, enquanto eles estavam, portanto, a assassinar os próprios pais, amando dela, ok? Portanto, eles feriram golpes na cabeça de ambos. As pancadas foram tão intensas que, portanto, parece que os rostos dos pais ficaram desfigurados. Portanto, imaginem a violência com que eles feriram os golpes em ambos.
Portanto, enquanto os pais estavam a ser mortos lá em cima, ela estava cá em baixo, meio que a vigiar, para ver se não entrava ninguém, não aparecia alguém. Portanto, acabaram o serviço lá em cima, eles tentaram simular um roubo, o que não correu muito bem para o lado deles, porque depois da polícia ser alertada de que, alertada pela própria Suzanne de que os pais tinham sido mortos, portanto que ela tinha chegado a casa e que tinha se deparado ali com os pais mortos, a polícia, portanto, à partida, pensava que realmente tinha sido um crime, um crime de, sei lá, de um grupo que entrou ali e fez aquela chacina toda. Porém, isto foi só as primeiras, digamos, perícias. Porque depois, quando a investigação começou a decorrer mais a fundo, eles começaram a perceber que, primeiro, era impossível ter havido ali roubo. Porquê? Porque a casa estava toda muito em ordem, estava tudo muito arrumado, portanto a casa não estava desarrumada, não correspondia a um cenário de roubo. Portanto, logo aí foi uma das circunstâncias é que a polícia começou a pensar, mas esperem aí, isto não está a fazer sentido. Depois começaram a surgir outras pistas. Portanto, parece que o Christian, o irmão mais velho, ele, passado alguns dias, comprou uma moto por $3.600. Depois veio-se a descobrir que era com dinheiro roubado da casa, não é? Eles acharam estranho, lá está, porque $3.600, primeiro, dólares, não é? E segundo, se ele vindo de uma família, digamos, não tão favorecida em termos monetários, onde é que ele foi arranjar este dinheiro? Poderia ter ganho sei lá, num jogo qualquer, é verdade, no bingo, num jogo de apostas qualquer, é verdade, podia, mas foi estranho, não é? Passado logo ali uns dias, ele ter comprado esta moto. E depois também houve uma coisa muito estranha, é que a Suzanne, ela não demonstrava qualquer pingo de tristeza, ou não era uma pessoa. Ok, ela poderia não demonstrar, há pessoas que não demonstram muito os sentimentos, mas quer dizer, ela agia de uma forma muito fria, muito despreocupada com tudo. Os pais supostamente tinham acabado de ser assassinados, não é? E ela simplesmente estava ali, peace and love, nada. Não aconteceu nada de mal, estou aqui na minha, a vida continua. Portanto, o comportamento dela era muito suspeito. Então, eles começaram, mesmo dela com o Daniel. O Daniel parecia ser uma pessoa mais, que se demonstrava ser mais agitado e nervoso. Via-se que ele estava com tensão, não é? Estava tenso, não é? Na polícia e mesmo no funeral dos pais da namorada. Portanto, ele ainda demonstrava ali alguma reação ao que tinha acontecido. Eles começavam-se a beijar lá na polícia, na esquadra da polícia. Portanto, como nada tivesse acontecido,
Era tudo muito esquisito. Então a polícia ela começa a interrogar os três, portanto o Christian, o Daniel e a Susana. O primeiro a cair, digamos assim, a desmoronar o baralho de cartas, foi o Christian. Portanto, o Christian foi o primeiro a confessar. Depois o Daniel e por último a Susana. Portanto, a Susana foi a última a confessar o seu envolvimento no crime. Ainda que ela não tenha desferido os golpes nos pais, ela participou porque ela foi, digamos, a cabecilha, não é? Foi a mente por trás do homicídio. Portanto, ela mostrou-se firme e até ao fim, mas depois acabou por confessar, dizendo que portanto, o pai não a deixava ser livre, que estava a impedir o seu relacionamento com o Daniel e por isso fez o que fez. Ela depois ainda tentou culpar o Daniel, só o Daniel e o Christian, dizer que eles é que influenciaram, digamos assim, é que a convenceram a fazer portanto, a cometer este crime bárbaro. Portanto, ela ainda tentou ali fugir, não é? Mas não teve hipótese. Portanto, os três foram condenados, ok? E bem condenados. Portanto, a Susana foi condenada a 39 anos e 6 meses, em regime fechado. Perdeu o direito à herança, portanto, perdeu o direito a tudo o que poderia ter recebido por parte dos pais, como é óbvio. Hoje ela já deixou a prisão, portanto, está em regime aberto, portanto, em liberdade condicional. Parece que iniciou um pequeno negócio em Angatuba, interior de São Paulo. Casou-se e parece que tem uma filha. O Daniel foi condenado também a 39 anos e 6 meses, mas também já está solto. Casou-se com uma biomédica, porém já não estão juntos desde 2022, e adotou o sobrenome de Bento, ok? Parece que ele ganha a vida a customizar motas, ok? O Christian foi condenado a 38 anos e 6 meses. Parece que também chegou a sair da prisão, só que voltou, portanto estava com saudades, com certeza, após uma tentativa de subornar um polícia durante uma briga num bar, e também por porte ilegal de armas. Portanto, ele por isso foi, por este porte ilegal de armas e tentativa de suborno, ele foi condenado então a mais 3 anos de prisão sob pena em regime semiaberto, ok? Portanto, resumindo e concluindo, mais uma vez, a justiça a falhar redondamente, não é? Portanto, praticamente estão todos soltos, livres, não é? Que nem passarinhos, quer dizer, lá está, mais uma vez a vítima é que sofreu e não pode mais viver, não pode mais cheirar, não pode mais comer, não pode mais falar, não pode mais viver a vida. E estas pessoas que cometem os crimes estão lá há algum tempo e depois acabam sempre por reconstruir as suas vidas. É triste, é bastante triste. Penso que a justiça ela tem que mudar muito para melhor, se é que
querem que o mundo evolua, se é que querem que haja cada vez menos assassinos, criminosos, não é? Porque com penas destas até eu iria presa, porque até eu cometeria um crime, porque assim, eu sei que ao cometer este crime, à partida, estou lá 1 ano, 2, ou então mesmo que seja condenada a 20 anos, 30. Eu sei que à partida vão-me pôr sob liberdade condicional, ou porque houve uma mudança de lei, ou porque eu sou muito boazinha, comporto-me muito bem lá dentro e acabo por ser beneficiada, no sentido de vai lá a tua vidinha, se não correr bem voltas para cá outra vez, mas quer dizer, a liberdade condicional é ridículo porque a pessoa vai vivendo, não é? Só não precisa de fazer porcaria, não é? Precisa de cumprir ali algumas regras, não é? Mas não é nada de muito preocupante, não é? Eles vão continuando a fazer as suas vidas, não é? E as vítimas, essas, nunca mais vão ter o direito de viver, não é? Portanto, foram feitos 2 filmes sobre o caso. A menina que matou os pais, que aborda a perspectiva do Daniel, ok? E um outro filme que é O Menino que Matou os Meus Pais, portanto, que aborda a perspectiva da Susana. Pronto, basicamente é isto. Este caso fez-me lembrar os irmãos Menendez, o caso dos irmãos Menendez, ainda que tenha aqui algumas diferenças, não é? Portanto, os irmãos Menendez foram, digamos, os responsáveis ativos na morte dos pais, enquanto a Susana foi, digamos, a cabecilha, não atuou de forma direta na morte dos pais, mas foi a mente por trás de tal crime. Portanto, achei bastante parecido ambos os casos. Portanto, mais uma vez, o mundo realmente tem estas pérolas que conseguem, estas pérolas macabras, não é? Que conseguem matar até os próprios pais, ou mandar matar os próprios pais. Portanto, eu não sei o que é pior, sinceramente, mandar matar ou matar com as próprias mãos. Eu acho que vai dar tudo ao mesmo, não é? São atos de crueldade, são atos macabros e desumanos, não é? Ainda para mais porque o meu pai não aceita o meu relacionamento com o meu namorado. Está bem, e eu vou matá-lo? Não faz qualquer sentido. Por muito mais que ela tenha dito que foi a motivação, não faz qualquer sentido. Mas pronto, eu espero que tenham gostado. Não sei se conheciam este caso. É bastante, lá está, como eu disse no início do vídeo, é bastante conhecido lá no Brasil, é bastante falado ainda nos dias de hoje. Mas espero que tenha suscitado algum interesse para vocês, para que vão pesquisar mais sobre o caso, porque realmente é um caso fascinante do ponto de vista psicológico. Portanto, eu espero que tenha suscitado algum interesse para vocês irem à procura de mais informações sobre o caso. Eu agradeço mais uma vez por terem assistido a este vídeo. Se gostaram, se acharam que foi um caso que não foi assim tão interessante, também podem deixar abaixo nos comentários. Está tudo bem por mim.
também, nós crescemos também digamos, os comentários menos positivos. Portanto, se não gostaram do caso, também podem deixar aí abaixo nos comentários. Mas se gostaram, deixem o vosso like, compartilhem. Eu espero que, de certa forma, tenha ensinado, não ensinar, porque quem sou eu para ensinar, mas que tenha demonstrado, mais uma vez, a quem me assiste, como nós devemos cada vez mais dar atenção ao comportamento humano e como devemos estudar cada vez mais o comportamento humano, para que Susanas Richthofen da vida e irmãos Menendez da vida deixem de existir, ou cada vez menos de existir, porque é conhecendo os casos é que a gente vai percebendo os pontos que os levaram a fazer a cometer tal crime, e os pontos que podem ser melhorados para que estas pessoas não cometam este tipo de crimes. Lá está. A psicologia vem estudando este tipo de pessoas, a mente destas pessoas, há muitos anos. E realmente são sempre mentes muito... que suscitam muito interesse, pelo menos para mim. Portanto, eu espero que tenha suscitado interesse sobre este caso. Mais uma vez agradeço por terem assistido a este vídeo e vemo-nos num próximo vídeo. Obrigada!